7º volume da obra. O animal racional estava ansioso para ter a definição do seu ser. Vejam o grande triunfo racional, por ser o verdadeiro conhecimento do animal racional. O animal racional estava ansioso para ter a definição do seu ser. A ansiedade de todos era muito grande, todos desejando saber e conhecer a definição do seu ser, desejando saber a definição do porquê desse mundo e a sua criação. E hoje, com a maior naturalidade, todos com essas justificações em mãos, louvando para o resto da vida o seu mundo verdadeiro de origem, que lhes deu a conhecer toda essa trajetória, de onde vieram e como vieram, para onde vão e como vão. E assim, todos brilhantemente satisfeitos por terem todos esses mistérios solucionados e o porquê deles. Hoje, todos no verdadeiro caminho certo, na verdadeira estrada certa, a estrada racional. Todos melhorando em tudo, por estarem sendo iluminados pela luz do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a luz racional, a luz verdadeira da origem do animal racional. E assim, acabando o pânico em que viviam, agonizando noite e dia, sem coisa alguma de sua existência saber. Acabou esse pânico. Estão hoje todos tranquilos, calmos e felizes, por ter em mãos a definição do seu ser e a definição do mundo em que vivem. Viviam todos agonizando. A agonia era permanente, por viverem aí sem saber o porquê disso. O que mais entristecia a todos é que procuravam saber o porquê de sua existência aí nesse mundo e não havia quem lhes respondesse às perguntas que faziam. Então, a tristeza era grande, o desprazer muito maior. A agonia, esta nem se fala. Muitos viviam até acabrunhados e envergonhados por não saberem o porquê de sua existência aí nesse mundo. Muitos, por isso, ficavam desiludidos de tudo, por terem essa vida que não dava prazer de viver, e assim, dizendo: o que adianta eu viver neste mundo, se não sei por que aqui vivo? O que me adianta viver assim? Eu vivo envergonhado. Isto é uma humilhação muito grande, porque estudo tanto para ficar na mesma. Não há resposta do porquê da nossa existência aqui neste mundo. Não há resposta do porquê da existência deste mundo, e de forma que se estuda tanto para saber, e no fim das contas, o principal ninguém sabe responder. De onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Então, muitos, sentindo-se humilhados por não poderem desvendar os mistérios, diziam: isto é uma vida esquisita, esquisita sim, porque não sabemos por que temos esta vida assim. Vivemos com esta vida sem saber o porquê dela ser assim. O que adianta viver assim, sem saber o principal, que é saber o porquê de nossa existência? Conhecer o porquê de nossa existência aqui em cima desta terra. Afinal, para que nós estudamos tanto, se ficamos na mesma? O principal por saber, o principal por conhecer. Ficamos aqui mantendo estes mistérios todos que ninguém nunca deu solução e tornando-se uma vida de inconscientes. Nós não podemos ser conscientes, porque não sabemos o porquê de nossa existência. Vivemos aqui inconscientes, sem ter consciência do porquê de nossa existência aqui, sem ter consciência
da nossa origem, sem ter consciência do porquê deste mundo. Então, vivemos inconscientemente, somos uns inconscientes, numa vida que ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que diz, por sermos inconscientes. E assim, levando o caso para fenômenos da natureza. Mas, e o porquê do fenômeno? Fenômeno é porque ninguém conhece e ninguém sabe o porquê. Então, sempre todos na mesma, sem nada saberem de certo. Muitas histórias, muitos romancismos, muitas filosofias, muitas teses, por a vontade de saber ser grande, por a vontade de dar satisfação ser muito grande. Então, criaram, inventaram e forjaram uma infinidade de coisas imaginárias, mas tudo sem base e sem lógica. E assim, todos sempre na mesma. Contos, histórias e a agonia eram o maior brilhante de todos, vivendo com tantas contradições, a ponto de se tornarem materialistas. Muitos não tendo mais o que fazer, tendo a matéria como se fosse o tudo na vida, como se a matéria fosse a causadora da vida, ou o principal da vida. Então, vivendo de experiências, sempre em experiências, e sempre o principal por acertar. E assim, vejam quantas ruínas se multiplicaram por desconhecerem a verdadeira origem. Ficavam todos a sonhar uma infinidade de coisas imaginárias, que pudessem ser ou que fossem. Enfim, um delírio infernal. Muitos perdendo até a razão, de tantas experiências e de tantas pesquisas, portanto imaginarem para ver se descobriam a razão do seu ser e a razão do mundo. E não podendo conseguir, acabavam perturbados, por não encontrarem a forma desejada pela pesquisa que faziam para descobrir a razão do seu ser. E assim, quanta luta para chegarem a esta conclusão que todos hoje têm em mãos, de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. Vejam quantas lutas, uma infinidade de lutas, modos diferentes de lutar e formas diferentes, para ver se encontravam a razão do mundo e a razão dos seres. O gigante varonil que abriu esta porta aqui no Brasil, a porta do outro mundo, do mundo de origem de todos, o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. E assim, todos achando a estrada do mundo de sua origem, a estrada racional, todos marchando nesta estrada, de volta ao seu mundo de origem, a planície racional. Vibrando todos de alegria, por se abrir a porta do mundo de origem. A porta aí está, aberta, no conhecimento do livro Universo em Desencanto. Essa porta é para todos entrarem por ela, para irem para o seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. E assim, está aí em mãos de todos o que ninguém esperava, o que ninguém contava, o que ninguém nunca esperou que assim pudesse ser. A sua volta ao seu mundo de origem, saindo aí dessa lama, para não mais nascer aí nessa lama. Nascer para quê? Só para sofrer? Como sofriam. Hoje, todos maravilhados com a imunização racional, procurando conhecer para se imunizarem o mais depressa possível, para entrarem em contato com seus irmãos da planície racional, os seus irmãos puros, limpos e perfeitos, como vocês, antes de se deformarem em lama e virarem racionais deformados e cheios de defeitos. E assim, hoje, todos sendo orientados pelo seu mundo verdadeiro de origem, e felicíssimos para o resto da vida, por conhecerem a vida eterna, a vida racional, o racional puro, limpo e perfeito,
e não o racional deformado e cheio de defeito. Hoje encontraram o seu verdadeiro mundo de origem, encontraram a sua verdadeira origem, encontraram-se para a eternidade, para serem eternos como eram no seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Hoje todos marchando na estrada racional, na estrada da imunização racional, em direção ao seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Aqui são puros, limpos e perfeitos. São racionais puros, limpos e perfeitos. E aí embaixo são racionais deformados, cheios de defeitos por se deformarem, como já sabem a descida como foi, e agora a subida como é, a subida para o seu verdadeiro mundo de origem como é. E assim, hoje, felicíssimos, mais do que felicíssimos, por estarem na estrada certa, na estrada racional, todos de volta para a eternidade, todos sendo orientados racionalmente para o melhor brilhantismo racional, para o melhor equilíbrio racional, nascendo em todos a vidência racional, por estarem iluminados pela luz racional, vendo e se entendendo com tudo que é de racional, puro, limpo e perfeito. E assim, vejam o ponto culminante que alcançaram nessa década dos últimos tempos. Para muitos, parecia que o mundo não ia mais passar disso, não ia mais passar do que é. Pensavam que a vida seria assim eternamente, até se acabar. Não, não podia de forma alguma ser assim, mas, por não conhecerem a verdadeira origem, é que pensavam assim. Se conhecessem a origem, não pensariam assim. Pensariam diferente, como agora que estão conhecendo a verdadeira origem, o outro mundo que deu consequência a esse, pois não há efeito sem causa. Se existisse esse mundo com esses feitos, é porque existe a causa, e a causa é o outro mundo, o mundo racional, a planície racional. Agora, muitos, inconscientemente, por não conhecerem a sua verdadeira origem, diziam: a vida é esta mesma, falando assim inconscientemente, como se soubessem com certeza o que estavam dizendo. Se sempre desconheceram a razão do seu ser, como é que podiam saber se a vida é essa mesma ou não? Hoje, conhecendo a razão do seu ser, vendo e sabendo que inconscientemente erraram no pensar e no falar, como coisa que soubessem o que estavam dizendo, se baseando na matéria e dizendo: a vida é esta mesmo. E assim está aí em mãos de todos o grande triunfo racional, o grande triunfo de todos. O que fala mais alto dentro de todos é o raciocínio, é o racional, porque são de origem racional, e sendo de origem racional, o que domina e predomina é racional, é a origem, e por a origem ser racional, predomina dentro de todos a origem racional. Portanto, todos felicíssimos por se encontrarem com o seu verdadeiro mundo de origem, por se encontrarem com a sua verdadeira origem. E assim, todos deixando de ser o que são, racionais deformados, para serem o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem. Vejam quantas alegrias, todos alegres, felizes e contentes, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, por estarem sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Prevalece a origem, domina a origem, o que equilibra é a origem. E assim, vivendo todos racionalmente e todos a caminho da vida eterna, todos a caminho do seu mundo de origem. Que beleza, que grandeza das grandezas
angelicalmente falando, racionalmente, todos brilhando, o brilho de honra racional, porque a origem de todos é racional, sendo todos governados racionalmente e tudo dando certo na vida de todos, por estarem sob o domínio do mundo de sua origem, de sua verdadeira origem. E assim, a luz racional está aí na Terra, iluminando a todos, para que todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem e abandonem esse mundo que não é de ninguém. Por isso, tudo se acaba, por não ser esse o verdadeiro mundo do aparelho racional. Então, racionalmente, todos felizes e contentes, a porta do mundo de origem de todos aí aberta com a chave da sua integridade racional, com a chave da sua verdadeira felicidade racional. Vejam que grande mudança estão fazendo de animal racional para aparelho racional, aparelhados com o seu verdadeiro mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos racionalmente. Quanta alegria racional! Todos sendo despojados desse mundo, desse monturo de lama, porque matéria é lama, não nascendo mais nessa lama, e sim no seu verdadeiro mundo de origem. A lama maltratou demais o animal racional. E assim, a lama se transformando para o seu verdadeiro estado natural, e tudo, enfim, se transformando para chegarem nos seus verdadeiros lugares. E assim está aí a transformação dessa deformação para o seu verdadeiro estado natural, e isto será muito naturalmente, sem ninguém sentir, e muito mais depressa do que muitos pensam. Muitos pensam que vai demorar muito, mas muito mesmo. Enganam-se. Vem muito mais depressa do que imaginam, porque o progresso racional já está aí em mãos de todos, a imunização racional, para tirar todos desses terríveis sofrimentos e padecimentos cruéis, dessa vida horrível em que ninguém se conforma de ser assim como é, de matéria, sem garantia. As garantias não são nenhumas, e por isso as decepções se multiplicam, os dissabores nem se falam. As decepções nem se falam. Lama sem garantia. Se houvesse garantia, ninguém sofria, mas, por não ter garantia e não haver garantia, é que sofrem, desde que nascem até morrerem. É uma vida fraudulenta, cheia de fraudes, onde brilha a maldade, porque a origem é do mal. A origem é da lama, a origem é de matéria. Matéria é lama, matéria não tem garantia, e por isso sempre remediando até não poder mais remediar. É uma vida de quem vive enganando a si mesmo, e por isso vivendo fantasiados, vivendo de aparências, aparentando o que não são. Isto já é uma contradição da vida, todos em contradição consigo mesmo, por a vida não ser essa, e por isso perdem-na sem querer perder, e morrem sem querer morrer. Uma vida de gostos passageiros, de gostos aparentes. Gosta hoje, amanhã não gosta, se acostuma. Costume parece-se muito com o gosto. E assim, vejam as maravilhas do nada, as maravilhas da lama, as maravilhas passageiras, as maravilhas aparentes, as maravilhas ilusórias. E por isso é bonito hoje, é feio amanhã, é novo hoje, é velho amanhã, é bom hoje, amanhã não presta. E tudo na lama é assim, instável. Tudo passageiro, tudo aparência só. E por isso tudo se acaba, vindo do nada e acabando em nada. E assim, hoje, todos libertos desse nada, sabendo o porquê desse nada, e todos se conduzindo racionalmente,
de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. E assim, extravasando as esperanças, e hoje todos vivendo conscientemente, por viverem com lógica e com base. Com esperanças, viviam inconscientemente, porque com a esperança seria ou não seria. Viviam numa balança. Hoje todos vivendo conscientemente, porque sabem por que estão vivendo. Sabem com base e com lógica. Como viviam, não tinham base nem lógica. Viviam inconscientemente, duvidando de tudo, apalpando tudo, em experiência de tudo, vivendo que nem uma balança, com medo de tudo, com receio de tudo. Viviam à mercê das esperanças, inconscientemente, como animal racional. Esse desequilíbrio é próprio do animal. O animal não confia nem em si mesmo. O animal desconhece tudo, duvida de tudo, tem medo de tudo, vive de esperanças, na dúvida sempre. E por isso, experimentando tudo, é a vida do animal. Não tem certeza de coisa alguma, é a vida do animal. Hoje é uma coisa, já amanhã é outra, e depois outra. O animal vive inconscientemente, e por ter uma vida inconsciente, o animal desconhecia o porquê de sua origem, e por isso não sabia por que vivia, vivendo de experiência, experimentando sempre para acertar ou não. Hoje vivem conscientemente, e por isso vivem racionalmente, conhecem a razão do seu ser, conhecem a razão do mundo, sabem o porquê que aí estão vivendo, sabem o porquê do mundo, sabem a sua origem, sabem do seu mundo de origem. Enfim, estão vivendo com base e com lógica. Portanto, estão vivendo conscientemente, sabendo qual a causa e a razão do seu ser, de serem assim, a causa e a razão desse mundo, a causa e a razão de serem animais racionais, a causa e a razão dessa deformação, porque estão vivendo com base e com lógica, ao passo que, como viviam, à mercê das esperanças, não tinham nem base nem lógica, viviam aventurando. Viviam de aventuras, sem saber se dava certo ou não nesse desequilíbrio infernal, nessa vida de animal. O maior brilhante do animal racional é o sofrimento, porque nunca está bem. Está bem hoje, amanhã está mal. Enfim, uma vida de desequilíbrio, proporcionado pelas vagas esperanças, sempre com o bucho cheio de esperanças. Esperança disso, esperança daquilo outro, esperando isso, esperando aquilo, enfim, com o bucho cheio de esperanças, por viver inconscientemente. Quem vive inconscientemente não sabe por que vive. Vive à mercê das vagas ilusões, iludido consigo mesmo e iludindo os demais. E hoje, na fase de aparelho racional, muito diferente, vivendo conscientemente por viver racionalmente, sendo orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos vivendo uma vida com base e lógica. Então, racionalmente, tudo se multiplicando de bem e de bom, e todos vivendo bem orientados, satisfeitos e felizes por se desligarem do fluido elétrico e magnético. Como aparelho racional, já estão desligados do fluido elétrico e magnético, ligados com a fase de aparelho racional, e por isso ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Ligados pelo fluido racional que entra dentro do eu da pessoa, ligando-a ao seu mundo de origem. Ligados ao seu mundo de origem, iluminados pela luz racional, por estarem ligados ao mundo racional. Então, hoje,
todos desligados do fluido elétrico e magnético, o fluido do animal irracional, e saindo a parte animal do corpo do animal racional. Vejam que grande mudança fizeram, que modificação fizeram, de animal racional para aparelho racional. Como aparelho racional, tudo se multiplicando de bem, de bom e de belo racionalmente. E como animal racional, deformado, completamente ao contrário, tudo se multiplicando de mal e de ruim, a ponto de não resistirem, de tanto sofrerem. Como animal racional, a multiplicação do sofrimento, a multiplicação do desequilíbrio, a multiplicação dos tormentos, a multiplicação dos aborrecimentos, a multiplicação das contrariedades, das dores, dos queixumes, das guerras, das brigas, das discussões, a multiplicação do desequilíbrio, por ser uma vida de inconscientes, multiplicando a inconsciência cada vez mais, chegando ao ponto de não resistir mais a esta vida de sofrimento e ilusões. A vida das fantasias, a vida das artes destruidoras, a vida do mal, a vida da multiplicação do mal, a vida da multiplicação dos males, como vinha há muito, de pior para pior sempre, a multiplicação do desespero, a multiplicação das agonias, a multiplicação da selvageria, a multiplicação das monstruosidades, a multiplicação das desumanidades. Enfim, como animal racional deformado, a multiplicação de tudo de ruim, as multiplicações das degenerações, da degeneração do seu ser e de tudo, a multiplicação da poluição de tudo e a multiplicação do progresso que ia a regresso, por ser um progresso de destruição. E por isso tudo se acaba, e assim o progresso do animal inconsciente. Então, nessa fase de animal, a fase do mal, a fase dos males, e a fase de aparelho racional, completamente diferente, há a multiplicação do bem, por ser racional. E assim, vejam que linda mudança fizeram, a mudança mais linda do mundo, a mudança para aparelho racional. Todos sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, e todos vivendo brilhantemente, racionalmente equilibrados, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E hoje, todos tomando conhecimento dessa grandiosidade. Riqueza maior não podia existir, brilhante maior não podia existir. Assim, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, por estar aí, em mãos de todos, a estrada racional, a estrada verdadeira do aparelho racional. E assim, não tardará muito, e todos vendo a sua verdadeira luz, todos vendo a luz racional, por ser a verdadeira luz da origem do aparelho racional. Não tarda, todos verão, já estão todos sendo iluminados. Daqui mais um pouquinho, vendo todos, de um modo geral, uma luz muito linda, muito brilhante, muito bonita, a luz do mundo de origem do aparelho racional. E assim, todos iluminados noite e dia pela sua verdadeira luz, pura, limpa e perfeita. Então aí, o equilíbrio verdadeiro racional, o equilíbrio de todos, por estarem sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. Somente quem pode governar o aparelho racional é o mundo de sua origem. Na origem é que está o comando verdadeiro, e assim o aparelho racional é de origem racional. Então, onde está o comando do aparelho racional? No mundo de sua verdadeira origem. Então, se o governo do aparelho racional está no mundo racional, tem que ser racional, porque quem pode governar o que é racional? Só o mundo racional.
E assim vão viver todos maravilhosamente e maravilhados. E assim, vindo o prolongamento dos anos de vida de todos, por estarem sendo governados pelo seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional somente é que pode governar o que é racional. Então, que mudança genial no mundo inteiro! A mudança mais feliz de todos os tempos, a mudança do animal racional para aparelho racional, a mudança de inconscientes para conscientes. E assim, todos sendo governados pelo seu verdadeiro mundo de origem, pois somente quem pode governar o animal racional, ou seja, o aparelho racional, é o mundo de sua origem. E assim, vejam que aí está a verdadeira felicidade consciente, a paz verdadeira, a paz consciente, a fraternidade verdadeira, a fraternidade consciente, pela fase em que estão de aparelho racional, pela fase racional, a fase do verdadeiro equilíbrio do aparelho racional. Vejam que linda mudança fizeram, de animal racional para aparelho racional, da vida do mal puro para a vida de bem puro. Que mudança extraordinária! A mudança do animal racional para aparelho racional. E assim, muitos nesse momento em que estão lendo essas páginas brilhantes, chorando de alegria, chorando de emoção, chorando de grande satisfação, por saberem e conhecerem que estão salvos eternamente, por estarem caminhando na estrada racional para o seu mundo verdadeiro, a planície racional. Muitos chorando de alegria, por saberem que não vão nascer mais aí nessa lama, para sofrerem como um condenado. Sofrer sim, porque a vida da matéria é de sofrimentos. E assim, vejam o ponto culminante que alcançaram racionalmente, o ponto mais brilhante da vida da matéria, o ponto máximo da vida deformada. A deformação era o grande privilégio dos inconscientes, e por isso todos julgavam e pensavam que estavam certos com esse progresso de destruição, esse progresso inconsciente. Agora, vejam a grande epopeia do mundo. A maior alegria universal é ser aparelho racional e não animal racional deformado, inconsciente. Então, a maior alegria de todos é ser aparelho racional, é estarem juntos e aparelhados com o seu verdadeiro mundo, o mundo de sua origem, e sendo orientados racionalmente pelo seu mundo de origem, o mundo racional. E assim, eu não sei o que será de muitos, de tanta alegria, quando lerem estas páginas brilhantes, mostrando o seu esplendor de glorificação racional. Eu não sei o que será de muitos, pela grande alegria e satisfação de terem em suas mãos a verdadeira solução do seu ser, a verdadeira solução desse encanto, que era, com o animal racional, um encanto pavoroso. Pavoroso porque estavam aí expostos a todos os males e eram vítimas de todos os males. Por isso, pavoroso, por ser de lágrimas, de choros. Uma vida desregulada, de dores, de lágrimas, de choros. Uma vida desregulada, devido ao desequilíbrio proporcionado pelo fluido elétrico e magnético, que não dava a ninguém sossego. Ninguém tinha sossego. Não podiam ter, por estarem ligados pela parte animal do corpo, em matéria fluídica, ao elétrico e magnético, que é o fluido do animal irracional. E hoje, todos como aparelho racional, fazendo esta grande mudança, a mudança maior do mundo, de animal racional para aparelho racional, e de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, muitos vão ficar tão alegres,
porque não contavam com esta grande dádiva, que é a maior dádiva de todos os tempos, o conhecimento racional, o conhecimento de si mesmo, conhecer a si mesmo racionalmente, a maior dádiva de todos os tempos, a mudança de animal racional para aparelho racional, a maior dádiva de todos os tempos, viver em contato com o verdadeiro mundo de origem e receber todas as orientações precisas para o seu charme na vida racional, na vida bem vivida por ser racional, e tudo que é racional é puro, limpo e perfeito. E assim, todos chegando no seu verdadeiro mundo de origem, sem esforço de espécie alguma, tudo tão naturalmente, sem abalo, sem sentir. E assim, leiam e releiam sempre, para fazerem a passagem de animal racional para aparelho racional. Então, o mundo de hoje não é o mundo de ontem, nem de anteontem. O mundo de ontem era o mundo do animal racional, era o mundo dos inconscientes, da vida de inconscientes, que viviam inconscientemente. E o mundo de hoje, tão diferente, por viverem conscientes dentro da fase consciente, que é a fase de aparelho racional. Então, o mundo de ontem, muito diferente do mundo de hoje. Hoje é racional, e o mundo de ontem era animal. Passou para aparelho racional, deixou de ser animal, deixou de ser materialista, deixou de progredir para a destruição de si mesmo, deixou de viver contra si mesmo, por não saber por que estava vivendo inconscientemente desse jeito e se corrompendo cada vez mais. Então aí, o mundo de ontem, o de anteontem, o de transanteontem e o do passado foram uma coisa, e o mundo de hoje é outra coisa muito diferente. Hoje estão vivendo racionalmente, por estar aí em suas mãos a fase de aparelho racional. E assim, todos brilhando racionalmente, a fase mais brilhante, a fase de recuperação do animal racional, acabando as agonias de todos, por estar aí, em mãos de todos, o que todos precisavam e o que todos desejavam: viverem em paz, viverem felizes, viverem sossegados, viverem tranquilos, viverem alegres e satisfeitos. O que todos precisavam e o que todos necessitavam está aí, em suas mãos, a fase da recuperação do animal racional, a fase de aparelho racional, a fase mais brilhante do mundo. Então, todos dentro desta fase, vivendo felizes e contentes, por serem abolidas todas as doenças, e vindo o prolongamento dos anos de vida, vida tranquila e feliz, por tudo ser racional. E assim, todos sendo orientados dia e noite e dia, para o seu brilhantismo racional, o seu equilíbrio racional, unidos com o seu verdadeiro mundo de origem. Que beleza, que lindeza, que riqueza, juntos e unidos ao racional superior. E assim, com a persistência na leitura, alcançarão as graças muito mais depressa do que pensam da imunização racional. Muitos pensavam que tudo isto ia demorar muito, e hoje vendo que perdem tempo em adiantar as suas ideias. Isto é para agora, é para este momento, é para os dias de hoje, não é para amanhã. E por isso está o conhecimento em suas mãos. Por isso está aí a luz racional. Por isso estão aí todas essas grandiosidades. É para agora, nesse momento que estão atravessando, nessa vida como animal cheiroso, mas como aparelho racional completamente formoso. E assim, até a própria natureza está vibrando de alegria, e todos os habitantes aí desse imenso vácuo, entre a terra e o sol, e acima do sol, todos vibrando de alegria,
satisfeitíssimos. E não é para menos, de verem a luz racional aí na terra, para a volta do animal racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, o contentamento e a satisfação dos habitantes daí desse imenso vácuo, ou como queiram interpretar, dos astros, do astral, todos ricos de satisfação, por verem a fase de volta aí em mãos de todos, a fase de aparelho racional. Os habitantes desse imenso vácuo, todos em festa, todos contentes e felizes por verem a transformação dessa deformação para o estado natural, por meio do verdadeiro conhecimento racional, o conhecimento da verdadeira origem do animal racional. Então, todos os habitantes do espaço, desse imenso vácuo, de todos os astros, como queiram interpretar, todos alegres e felizes, contentes e felicíssimos, em festa, por estar em mãos de todos, à volta de todos para o seu mundo de origem. A alegria é geral. Vocês aí não podem fazer um cálculo, uma ideia da satisfação grandiosa de todos os habitantes da celestial vida astral, da celestial vida universal. E assim, depois de todos aí na terra ficarem cientes do que está em suas mãos, as alegrias serão as mesmas, com mais euforia, por serem contemplados pela maior dádiva da vida de todos, a redenção universal. Então, a alegria é geral, a satisfação, esta nem se fala, as festas se multiplicam, festejos de despedida da vida de animal, festejos de satisfação pela fase de aparelho racional e festejos de despedida de aparelho racional. E assim, as festas se multiplicarão no universo inteiro, festas congratulatórias racionalmente. O eco da imunização racional já está dentro de todos neste momento, por a luz racional estar na Terra iluminando a todos. Então, o eco da imunização racional já está dentro do eu de todos, todos já sentindo o efeito da luz racional, por estarem sendo iluminados pela verdadeira luz do mundo de sua origem. Todos já estão sentindo dentro do seu eu os efeitos da luz racional. Todos em expectativa pela chegada aí no mundo de alguma coisa grandiosa, porque chegaram todos à conclusão de que ninguém pode viver mais assim nessa grande confusão. Todos confusos, tudo confuso, tudo quente, todos esquentando a cabeça por nada. É uma confusão tão grande que ninguém se entende. Não estão entendendo nem a si mesmos. Então, muitos costumam dizer: nós estamos nos fins dos tempos. Não é possível esta situação irresistível. O mundo está atravessando uma fase sem uma solução. E agora está aí em suas mãos a solução, a fase de aparelho racional. Porquanto todos já estavam sentindo a luz racional dentro do seu eu, porque não estavam mais aguentando essa vida de correria e de desespero. E assim está aí em mãos de todos o que todos já sentiam, mas não sabiam como seria dada essa solução. Está aí a solução, a passagem de animal racional para aparelho racional. A fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional. E assim, o descontentamento pela vida do animal racional era grande, todos descontentes. Uma coisa impressionante, todos se maldizendo. O descontentamento era geral, e ainda é. Mas agora está aí o remédio, a fase da abolição de todos esses males. Então, o descontentamento de todos, todos descontentes, mas aparentando contentíssimos e satisfeitos. Muitas vezes amargurados, amargurados e bem amargurados, e se fazendo de grandes satisfeitos,
se fazendo de muito satisfeito. Ninguém estava mais aguentando a vida que estava levando, vida de animal, vida inconsciente de animal racional. Era uma vida que muitas vezes a pessoa tinha mais prazer de morrer do que de viver, e dizendo: a vida é um realejo que só toca uma música só, sofrimento e mais sofrimento, tormento e mais tormento, agonia e mais agonia. A vida é esse realejo que toca uma música só. E assim, hoje, está aí em suas mãos a retirada desse degredo infernal que é a vida do animal racional. Está aí em suas mãos a fase de aparelho racional, a fase que veio abolir os males de uma vez para sempre, por todos viverem conscientemente e não inconscientemente. E assim, no Espiritismo, todos em festas, os espíritos todos em festa, e com grande satisfação, anunciando a todos a fase que está na Terra, a fase de aparelho racional, anunciando essa transformação que está se passando no mundo encantado, que era encantado. E assim, a satisfação dos espíritos é tão grande quanto a satisfação do animal racional, que estava com a sua situação em jogo, com essa vida de animal racional, sem saber porquê. E assim, jogando de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, para ver se acertavam, aventurando de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, para ver se acertavam, e sempre tudo por acertar. Vivia o animal racional à mercê da sorte, de acertar ou não acertar. E assim estava em jogo a vida do animal racional, todos procurando acertar, e todos por acertar. E por isso o sofrimento, os tormentos e agonias se multiplicavam, e todos na ânsia de acertar, e todos na ânsia do bem de si mesmo e no bem do seu próximo. Na ânsia de acertar e sempre por acertar, nunca acertando, e por isso o sofrimento de todas as maneiras, de todas as formas, em busca do equilíbrio e sempre desequilibrado, em busca da paz e sempre discutindo e guerreando, em busca do sossego e sempre desassossegado, em busca da tranquilidade e sempre intranquilo, nervoso, furioso e indignado. Enfim, a vida do animal racional é um jogo, e por ser jogo é que ninguém tinha sossego. Quem joga, joga para ganhar. Quanto mais jogava para ganhar, mais perdia, e tudo se desenrolando sempre em desagrado, de pior para pior. E por isso, hoje se entendendo muito bem, amanhã desentendidos. Tornou-se a vida do animal racional um jogo, onde todos sempre jogando para acertar e sempre por acertar, sempre procurando acertar e sempre por acertar, por ser a vida do animal inconsciente um jogo permanente, até perder o que tem de mais precioso, sem esperar, que é a vida. Joga, joga, joga até perder de uma vez tudo. O tudo é a vida, portanto, sempre por acertar. E por viver inconscientemente, não sabia o porquê de tudo isso, sempre querendo saber o porquê de tudo isso, e sempre por saber, por ser inconsciente da vida. Por ser uma vida de inconsciente, uma vida de animal, uma vida de aventuras, uma vida de monstros, uma vida de jogo, nesse jogo permanente, sem saber por que se originaram assim, dessa forma, desse jeito, dessa maneira, horrivelmente. É que jogavam sempre para acertar, vindo a multiplicação dos desacertos, e por isso tudo sempre de pior para pior, por a vida ser uma vida de jogo. Todos em jogo, jogando sempre para acertar, e sempre por acertar, e dizendo muitas vezes: eu nunca acerto com a vida, estou sempre em desacerto. Quando não é uma coisa, é outra. Quando não é por isso, é por aquilo.
quando não é disso, é daquilo. E ainda mais dizendo: isto é uma vida misteriosa que ninguém compreende o porquê dela. E assim, vivendo todos horrivelmente desse jeito, nesse labirinto infernal. Labirinto esse que ninguém nunca soube dar solução. Todos enjaulados aí nesse mundo, sem dar solução do porquê de sua situação, do porquê do mundo e do porquê que estavam enjaulados aí, amarrados à matéria, sem saber porquê, escravos da matéria sem saber porquê, escravizados pela matéria sem saber porquê, sofrendo por causa da matéria sem saber porquê. Verdadeira vida de inconsciente, sabedoria de inconscientes. Sabiam tanto, e o sofrimento sempre provando, que esse saber era a causa e a ruína da vida de todos. Saber inconsciente, por ser um saber que não valia nada, por ninguém ter consciência do porquê da sua existência e do porquê desse mundo, por ninguém conhecer a razão de assim ser e a razão do mundo assim ser. Então, não adiantava este grande saber inconsciente, saber só para sofrer. O que adianta este saber se todos são sofredores? Saber só para sofrer? Então, o saber é inconsciente. E assim, essa vida que nunca passou de um jogo, todos jogando para acertar, e sempre todos por acertar, por ser a vida de desacertos, por ser uma vida deformada. Então, não podiam acertar nunca, acertavam aparentemente, mas aparências não são verdades. E assim vejam esta catastrófica vida cheia de picadeiros infernais, onde muitos, na hora do seu desespero, não se cansavam de dizer: esta vida é um inferno. Nós vivemos dentro de um inferno, sem saber por que vivemos dentro dele. E hoje, em suas mãos, tudo o que procuravam para a resposta de tudo o que não sabiam, para as respostas todas que precisavam ter. E assim, hoje, em suas mãos, todas as respostas do seu ser, do porquê do seu ser, do porquê do mundo e do porquê dos mistérios. Hoje, em suas mãos, todas as respostas que precisavam ter, que perguntavam e ninguém respondia. E assim, todas as respostas aí em suas mãos, as soluções de todos esses mistérios. Aí viviam sem soluções, e hoje as soluções todas em mãos de todos. E assim, vejam que tudo tinha de chegar ao seu dia, e agora chegou. Eis em suas mãos a fase brilhante que já entrou no mundo, a fase de aparelho racional, a fase mais brilhante de todos os tempos, a fase de retorno de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro, não me canso de repetir, do animal racional. É bom sempre repetir. O repetir é uma recomendação. Repetir quer dizer recomendar, para não esquecer, para se valer e para melhor saber. O repetir é uma confirmação do que foi dito, para melhor ilustração de quem não conhece e de quem não sabe. Mas muitos, por não saberem o que é repetir, o que quer dizer repetir, censuram as repetições como coisa que soubessem o que estão fazendo ou o que estão dizendo. O repetir é necessário e muito preciso.